Boa tarde, família. Estou aqui com meu amigo Bonifácio Mussuli e estou aqui para partilhar convosco a palavra do Senhor. E eu quero partilhar o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, onde diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Na verdade, temos visto muita dificuldade na vida de muitos crentes, de muitos cristãos, porque eles invertem a ordem. Em vez de buscar primeiro o reino, eles buscam primeiro estas coisas. E aqui a Bíblia nos dá uma regra: buscai primeiro o reino dos céus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Quando se fala de acréscimo, estamos a falar de resto. Então, para ter sucesso na vida espiritual, não devemos buscar primeiro o resto, devemos buscar primeiro o reino. É muito preponderante falar de relacionamento com Deus, porque vivemos em um mundo muito agitado, onde muita gente, eles priorizam as coisas em vez de priorizar primeiro o reino. E na verdade, as coisas podem trazer conforto, as coisas podem trazer luxo, mas só o reino traz a verdadeira identidade da pessoa. Na verdade, nós precisamos compreender e entender que as coisas da terra fazem parte da vida. A escola, a formação faz parte da vida, a comida, a bebida faz parte da vida. Mas Jesus nos manda primeiro buscar o reino e outras coisas nos serão acrescentadas. É por isso que quando nós olharmos na vida de Jó, mesmo ele perdendo tudo, não perdeu o foco de buscar a Deus, porque ele sabia que sua fé não deve estar fundamentada em posse, mas deve estar fundamentada em identidade. Nós existimos para nos relacionar com Deus, nós existimos para ter comunhão com Deus, nós existimos para ter intimidade com Deus. Então o relacionamento com Deus não deve ser ou não é o luxo dos grandes, mas é a necessidade de todos nós. Todos nós precisamos de relacionamento com Deus, todos nós precisamos de relacionamento com o Pai. Quando eu olho na Bíblia, eu encontro Jesus visitando Maria e Marta, e a Bíblia declara que enquanto uma estava aos pés de Jesus, outra estava preocupada com muitos a fazer. Amém. E quando Jesus chegou, ele falou: por que, Maria, Maria, Marta, Marta, por que você andas afadigada com muitos a fazer? Na verdade, Maria escolheu a boa parte. Muitos cristãos praticamente têm andado preocupados com muitas coisas, mas uma coisa só lhes é necessário, que é o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. Na verdade, o sucesso do cristão começa quando ele decide ter relacionamento com Deus. Amém. Porque o relacionamento com Deus é o segredo de compreender a nossa identidade. Por isso eu tenho dito que bênção não é quando você recebe muito de Deus, bênção é quando você se aprofunda em Deus. Ou seja, a nossa fé em Cristo não deve estar fundamentada em posse. Amém, ou seja, eu considero o abençoado aquele que se aprofunda em Deus, não aquele que tem muito de Deus, porque a melhor bênção não é receber muitas coisas, mas é se aprofundar no relacionamento com Deus. Então esta é a razão da morte, da redenção. Esta é a razão por que Jesus Cristo veio ao mundo, para religar o homem a Deus, para ter relacionamento, para ter intimidade, para ter comunhão com Deus. Então não busque primeiro as coisas, não busque primeiro o resto, busque primeiro o reino. É por isso que Jó perdeu tudo, mas ele estava focado em Deus, porque ele sabia que posso perder tudo, o mais importante não é ter, o mais importante ele é ter. O sucesso da vida do homem não começa quando ele começa a ter, mas quando ele começa a lhe ter. Porque ter é bom, mas lhe ter é melhor. Ter traz luxo, mas lhe ter traz vida. Lhe ter traz formação. Lhe ter traz transformação. Lhe ter traz vitória. Lhe ter traz gozo. Esta é a essência da verdadeira fé. Buscando primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Relacionamento com Deus é a prioridade do cristão, deve ser a prioridade do cristão. Apesar de comida, bebida, dinheiro, fama,
nome, renome, fazer parte da vida. Mas o cristão precisa compreender que o relacionamento com Deus deve ser a sua prioridade. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não busque estas coisas, busque primeiro o reino, busque primeiro o reino. Quando falamos de reino, estamos a falar de governo de Deus. Quando falamos de reino, estamos a falar de domínio, estamos a falar da interação, estamos a falar da prioridade, estamos a falar da primazia que Deus deve ter com o homem. Logo, o homem não pode priorizar as coisas, porque se priorizar as coisas, perde a essência da sua identidade. É preponderante salientar que estas coisas fazem parte da vida, mas não é vida. Dinheiro faz parte da vida, mas não é vida. Casamento faz parte da vida, mas não é vida. Formação faz parte da vida, mas não é vida. A verdadeira vida vem do relacionamento com Deus. A verdadeira vida vem da comunhão com Deus. A verdadeira vida vem da intimidade com Deus, porque é na intimidade onde a pessoa se conhece, é na intimidade onde a pessoa se descobre, é na intimidade onde a pessoa consegue compreender o seu real propósito, porque propósito é fazer aquilo pela qual Deus te predestinou, aquilo pela qual Deus te vocacionou para fazer. O grande erro das pessoas é que olham o propósito como simplesmente um mecanismo de obter coisas, olham no propósito como no sentido de subsair, de chegar num certo lugar. Propósito é tudo aquilo que Deus te mandou fazer. Por exemplo, se você, por exemplo, é empresário, isto é um propósito. Permaneça no teu propósito. Se você foste chamado para limpar, este é o teu propósito. Permaneça na limpeza. Se você foste chamado para ensinar, se você foste chamado para profetizar, permaneça no seu propósito. Para Deus, o mais importante não é fazer muita coisa, é fazer aquilo pela qual Ele te chamou. E nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará, mas aquele que faz a vontade do Senhor. Então o segredo de entrar no céu não é dizer, o segredo de entrar no céu é fazer. Não é dizer muito que Deus te aprova, não é dizer muito que Deus te aprova, mas é fazer a vontade dele. Não é ter muito que Deus te aprova, mas é fazer a vontade dele. Aleluia. Não é conseguir as coisas que Deus te aprova, mas é fazer a vontade dele. Buscai primeiro o reino dos céus e outras coisas vos serão acrescentadas. Isto quer dizer que a coisa que você prioriza tanto, Deus tem como acréscimo, ou seja, vou baixar mais no português miúdo. Acréscimo quer dizer resto, e a Bíblia onde nós estamos a frisar está a dizer que buscai primeiro o reino e outras coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer que aquilo que você tem como prioridade, Deus tem como resto. O casamento que você se focaliza tanto, Deus tem como resto. A casa que você se focaliza tanto, Deus tem como resto. A maçã que você quer tanto, Deus tem como resto. O iPhone que você quer tanto, Deus tem como resto. A roupa, a comida, a casa que você quer tanto, Deus tem como resto. E Deus está a dizer, não busque primeiro o resto, busque primeiro o reino. É por isso que Jó, mesmo perdendo casa, que é resto, mesmo perdendo fazenda, que é resto, ainda assim continuou a adorar o Rei dos Reis, porque ele compreendeu que a prioridade não é resto, é reino. Ó pastor, a prioridade não é resto, é reino. Ó evangelista, a prioridade não é resto, é reino. Aleluia. Ouça a voz do Senhor, restaura a tua comunhão e intimidade com Deus. Não troque Deus por causa das coisas, não troque Deus por causa da fazenda, não troca Deus por causa da formação, não troca Deus por causa do casamento. Isso tudo é resto. O mais importante para Deus não é resto, é reino. Por isso quero te exortar, querido irmão, que para o homem, por exemplo, para nós todos, para os homens, sucesso é ter. Quer dizer,
O mundo tem uma visão do que é sucesso. O mundo tem uma definição do que é sucesso. Para eles, sucesso é ter. Quer dizer, olham para a pessoa sucedida, aquele que tem casa, aquele que tem carro, aquele que tem informação. Mas Deus também tem uma outra visão. Deus também tem uma outra definição. Mas para Deus, sucesso não é ter. Sucesso ele é ter. Quer dizer que a primeira bênção que alguém pode ter, a maior vitória que alguém pode adquirir, não é quando começa a ter, mas é quando começa a lhe ter. Porque ter pode até trazer conforto, mas lhe ter é tudo. Lhe ter é tudo. É por isso que a Bíblia Sagrada olha para a igreja de Laodiceia, se a memória não me atraiçoa, e diz: porque dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada me falta, e não sabe que és um desgraçado, não sabe que és um miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Ouro provado no fogo. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Porque para ele o mais importante não é ter, mas ele é ter. Buscai primeiro o reino dos céus. Queridos irmãos, o reino é importante para a vida do homem. O reino deve ser a prioridade do cristão. Um cristão que não tem a visão do reino tem dificuldade de trazer um avivamento. Um cristão que tem dificuldade de se focalizar no reino tem dificuldade de trazer a vontade de Deus na terra. Um cristão que tem a dificuldade de se focalizar no reino, ele não consegue trazer avivamento, ele não consegue se preocupar com os ímpios, ele não consegue se preocupar com o cego, ele não consegue